Hoje vamos mergulhar nos argumentos centrais do livro de Sylvain Sipel, O Estado de Israel versus os Judeus. É uma análise bem provocadora e o interessante é de onde ela vem. De um cara que já foi um sionista super dedicado e até soldado do exército israelense. Olha, para a gente entender a crítica do Sipel, a gente tem que começar pela história dele. Essa citação deixa bem claro, a identidade dele no começo estava totalmente ligada ao sionismo e à defesa militar de Israel. Ele não era um cara de fora dando palpite, ele estava lá dentro, vivendo aquilo. E é exatamente essa pergunta que move toda a análise dele. Não é uma crítica que vem de fora para dentro, mas uma transformação que aconteceu internamente. Então o que será que ele viu lá que causou uma mudança tão radical? Vamos dar uma olhada? O ponto de virada para o Sipel foi em 1969, quando ele voltou para Israel, logo depois da Guerra dos 6 Dias. O país todo estava num clima de euforia, de vitória, mas o que ele encontrou por lá o deixou bem perturbado. E o que realmente chocou ele foi essa comparação. Como Sipel cresceu na França, o discurso que ele ouviu em Israel soa assustadoramente familiar. Eram os mesmos ecos do colonialismo francês, só que agora aplicados aos palestinos. Aquela ideia de que eles são um povo que só entende a linguagem da força. Essa percepção o levou direto para o coração do argumento dele. O Sipel defende que a sociedade israelense passou por uma mudança muito profunda, em que a força deixou de ser só uma ferramenta, sabe? Ela virou a principal ideologia, a solução para tudo. E esse slogan ilustra a mudança de um jeito incrível. O Sipel destaca como o versículo original da Bíblia que diz não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, foi totalmente distorcido e virou esse lema popular. Uma lição antiga sobre sabedoria e espírito foi reescrita para glorificar o poder militar. A partir daí, o Sipel analisa o impacto psicológico dessa ideologia sobre os palestinos. Ele argumenta que a ocupação não é só sobre controle físico. É também uma campanha psicológica, muitas vezes ilógica de propósito, feita para quebrar o espírito das pessoas. Para explicar isso, ele usa o conceito da psicologia de desamparo aprendido. A ideia é que a exposição constante a uma lógica arbitrária, a coisas que fogem do controle, leva a uma espécie de resignação, de desespero. E segundo Sipel, esse efeito é uma consequência deliberada da ocupação. E para não ficar só na teoria, o Sipel apresenta dados bem concretos, como estes da ONG Yesh Din. Pensa só, de mais de 150 queixas de violência por parte de colonos, só 5 viraram processos na justiça. Para o Sipel, esses números não são só estatística, eles mostram uma impunidade sistêmica que acaba alimentando essa ideologia da força. Mas essa ideologia não ficou só na cultura, sabe? O Sipel argumenta que, com o tempo, ela foi sendo colocada nas leis, alterando a própria natureza do Estado de Israel. Este slide aqui mostra o contraste de uma forma bem gritante. De um lado, a promessa lá na fundação do país de igualdade para todos os cidadãos. Do outro, a Lei do Estado-Nação de 2018, que, segundo ele, oficializa a primazia de um grupo étnico sobre os outros e ainda define a expansão dos assentamentos como um valor nacional. Então, o ponto crucial aqui é essa distinção. O Sipel explica que, legalmente, o Estado não pertence a todos os seus cidadãos, mas sim aos seus nacionais. E nacional é um termo que se refere à etnia judaica. Para ele, essa é a base legal que permite a discriminação. A partir daí, a análise do Sipel sai das fronteiras de Israel e vai para o cenário global. Ele argumenta que essa transformação interna do país se reflete nas suas novas alianças internacionais. Israel estaria se afastando de democracias liberais para se aproximar de um tipo bem diferente de parceiro. Ele lista líderes nacionalistas de direita como Modi, Bolsonaro, Orbán e Trump como os novos parceiros preferidos de Israel. Sipel sugere que eles têm em comum uma mentalidade política parecida, um certo desprezo pelo direito internacional e uma crença na força e na soberania baseada na etnia. E para explicar a aliança superpoderosa com os evangélicos cristãos, Sipel cita o rabino Eloni. A base dessa parceria, segundo ele, é uma redefinição ideológica. A principal ameaça antissemita não viria mais da direita cristã, mas sim do Islã. Isso cria um terreno comum para uma narrativa de choque de civilizações. E tudo isso nos leva de volta para o conflito que o título do livro sugere. O Sipel argumenta que, enquanto o Estado de Israel caminha numa direção, uma grande parte dos judeus espalhados pelo mundo, principalmente nos Estados Unidos, está indo na direção oposta. O Sipel aponta para um racha entre gerações. Enquanto as gerações mais velhas talvez vissem o apoio a Israel como um pilar da identidade judaica, para muitos jovens, criticar as políticas de Israel, e até mesmo o sionismo, se tornou uma forma de expressar a própria identidade judaica.
Ele contrasta a ideologia do Estado israelense com valores como o Tikkun Olam. Esse conceito, que é super importante para muitos judeus americanos, fala sobre uma responsabilidade universal de reparar o mundo para toda a humanidade, o que, claro, bate de frente com uma agenda estritamente etnonacionalista. E para fechar, Seipel usa uma anedota que, para ele, resume tudo. O primeiro-ministro Begin, um homem de Estado, menospreza o Yiddish, dizendo que é uma língua fraca, do exílio. E o Isaac Singer, que era artista e ganhador do Nobel, responde que essa fraqueza militar é, na verdade, a sua força humanista. Para o Seipel, esse diálogo diz tudo. É o confronto entre um Estado focado na força e a cultura rica e diversa do povo judeu. E a questão que o livro deixa no ar é: qual desses caminhos vai definir o futuro?